Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Deus colocou no meu coração esse tema, que é Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Juízes capítulo 6 vai contar a história das muralhas de Jericó, né? Queria que você abrisse aí comigo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor para ler. Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, a seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Deus, obrigado pela tua palavra, tem misericórdia da minha vida, me dá graça, sabedoria, discernimento, que o teu Espírito Santo use mais uma vez a minha vida para compartilhar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto, essa frase, né, que Deus colocou no meu coração, que citei, Deus sempre tem uma saída. Eu creio que acontece com todo mundo, todo cristão já passou por esse momento de, às vezes, não saber como agir, não saber o que fazer. Vai, Deus, o que eu vou fazer agora? Esse fato acontece com Josué, porque ele recebe ali a ordem, após a morte de Moisés, ele recebe a ordem de Deus de levar o povo à terra prometida. Então eles passam no capítulo 3 de Josué, atravessam o rio Jordão, vão em direção ao propósito de Deus, que era chegar nessa cidade chamada Jericó. Porém, quando eles chegam lá, se depara com uma situação bem difícil. A gente vê no versículo 1, diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. E as muralhas daquele tamanho que tinham pessoas que construíam as suas próprias casas nas muralhas, como é o caso da prostituta Raabe, que nesse mesmo capítulo vai contar a história dela, que ela tinha casa nas muralhas. Então eu falo, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Não tem entrada, aqui a Bíblia diz que ninguém entrava, ninguém saía, não tinha o que fazer. Existem situações nas nossas vidas que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, Deus, eu não tenho saída, mas graças a Deus que nós podemos olhar para o alto, colocar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e saber que há um Deus que está nos vendo, que está ouvindo, que sabe o que cada um anseia, deseja, necessita, sonha. Então pode ter certeza que Deus está vendo e no tempo certo Ele vai responder às suas orações, aquilo que aparentemente para você acabou, não tem mais jeito. A Bíblia diz aqui que esse povo estava nessa situação. E a gente quando lembra quando vê essa situação aqui desse versículo 1, que diz que estava rigorosamente fechado, ninguém entrava e ninguém saía, eu lembrei do texto de João capítulo 20, se você quiser abrir comigo, João capítulo 20, no versículo 19, vai contar que os discípulos estavam todos reunidos na casa após a morte de Jesus. João capítulo 19, aliás, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aqui a Bíblia vai citar que as portas estavam fechadas. Os discípulos estavam fugindo com medo dos judeus, se escondendo, né, que estava tendo uma perseguição muito grande. E aí eles não sabiam o que fazer, fecharam as portas. Jesus tinha morrido e alguns ainda não tinham tido a experiência de ver Jesus novamente após a ressurreição. Então eles estão tudo fechado, com a porta trancada, sem saída, mais ou menos como essa situação aqui em Jericó. Ninguém entrava, ninguém saía, e aí vem Jesus e aparece no meio deles. Porque para Deus não há porta fechada, não há dificuldade. Haveria coisa demasiadamente difícil para Deus, né? Como o anjo falou para Abraão e para Sara, quando
quando falou que eles iriam engravidar após 1 ano e iriam ter o filho nos braços. Então não há impossíveis para Deus. Essa porta fechada, Jesus apareceu simplesmente lá no meio deles e falou assim: Pai seja convosco. Vocês não precisam temer, eu estou aqui. E nessa situação Josué se encontra em uma situação praticamente igual. Porta fechada, não tinha como entrar, não tinha como sair, não tinha como fazer nada para adentrar Jericó. Mas ele sabia que Deus estava com ele, porque no final do capítulo 5 vai dizer que o anjo do Senhor apareceu para Josué e falou que ia cumprir tudo isso. Então quando ele se depara com essa porta fechada, ele tinha certeza que Deus estava no controle, porque ele estava em direção à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então esse versículo 1 vai falar sobre essa porta fechada, e para nós, para que possamos entender e ficar bem claro, esse texto de João mostra que não há porta fechada. Quando a gente está andando de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a palavra, vivendo no dia a dia, cumprindo aquilo que Ele pede para cada um de nós, no momento certo Ele vem, aparece e abre portas que até, como tem um louvor que diz que abre portas onde não tem parede. Então para Deus não há impossível, não há porta fechada para Deus, Ele sempre tem uma saída. O segundo ponto que eu anotei aqui sobre esse texto de Juízes, vamos ler do versículo 2 até o versículo 7. Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Esses próximos versículos aqui, esse segundo ponto, vai mostrar que tem portas que se abrem naturalmente, automaticamente, né? Outras precisam da nossa ação, outras precisam de uma chave. Tem coisas que vão acontecer naturalmente na nossa vida. A gente vai andando no dia a dia, né? Principalmente quem já é convertido há muitos anos, já consegue ter essa experiência que no tempo certo Deus vai agir. Que por mais que pareça que não há saída, que por mais que pareça que não tem o que fazer, que todos os recursos humanos se esgotaram, e aí você, quando já tem um tempo no Evangelho, você olha para trás e fala assim: meu, Deus já abriu tanta porta, Deus já fez tanta coisa, Deus já curou, já restaurou, já fechou porta que não vinha dele, eu sei que Ele está no controle, eu vou descansar. E aí a gente vai seguindo a nossa vida constantemente, né, firme e constante na presença de Deus, e tem coisas que acontecem naturalmente. De repente, Paulo e Silas estavam louvando a Deus e as cadeias se abriram. De repente, uma bênção vem quando você está menos esperando e Deus fala assim: ó, eu ouvi a tua oração, Zacarias, você orava por um filho, a tua oração foi ouvida, está aqui, você vai receber um filho que é o nome de João Batista. Você fala assim: meu, vivendo naturalmente, fazendo o que tinha que fazer no dia a dia, crendo num Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode fazer o sobrenatural que não está ao nosso alcance. Então existem essas portas naturais que vão se abrir. Porém, existem algumas outras que necessitam da nossa ação mais direta, né? Como é esse caso aqui. A ordem que Josué recebeu, a gente vai ver nesse versículo 2, o versículo 1 vai falar que ninguém entrava, tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía em Jericó. Mas o versículo 2 vai dizer assim: Josué, disse o Senhor a Josué, eu tenho dado Jericó na tua mão, aos reis, aos homens valorosos, todos os homens de guerra, tudo, eu tenho dado.
Então você faz o que tem que fazer. Vocês vão pegar 7 sacerdotes, o versículo 4, o versículo 3 vai dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 vezes. Eles dão aquelas 6 voltas, e aí no 7º dia dá 7 voltas, que se completam 13 voltas, e as muralhas simplesmente caem, porque existem portas que se abrem naturalmente. Existem portas que nós temos que colocar a mão, que nós temos que rodear, que nós temos que orar, nós que temos que clamar, nós que temos que continuar crendo mesmo quando parece que não dá mais, porque a Bíblia nos mostra isso, que temos que agir por fé e não por vista. Então a gente vai crendo, vai dando passos de fé, vai tomando atitudes de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Ele tem direcionado para fazer, e aí no tempo certo as portas se abrem. Esse versículo 5 vai falar: e será que tocando-se prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem essa arca de trombeta, de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. Assim, tem que fazer a sua parte. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que dar a volta. Se for para dar 7 voltas, dá 7 voltas. Se for para andar 1 milha, anda 1. Se for para andar 2, anda 2. Se for para evangelizar mais, evangeliza mais. Se for para orar mais, ora mais. Se for para se preparar mais na palavra, lê mais a palavra. O que tem que ser feito, o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Agora, quando Ele quer, quando é o tempo dele, quando está no momento preparado, que a gente está andando nesse processo dia a dia, esperando o tempo dele, as portas vão se abrir naturalmente, as muralhas vão cair naturalmente, como aconteceu nesse texto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando o povo estava no deserto, que se depararam com aquele mar fechado, o que Deus falou para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Essa porta aí não vai abrir simplesmente do nada. Você tem que falar para o povo clamar. Diga ao povo de Israel que marche. E você pega esse cajado, toca na água que ele vai se abrir. Então há uma ação nossa. Não é simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Ah, Deus, mas eu não estou entendendo. Não está entendendo? Continua orando, continua louvando, continua adorando, continua lendo a palavra, continua falando de Jesus, continua cumprindo o propósito que Deus te chamou para fazer, que Ele vai abrir o mar no tempo certo, a porta no tempo certo, a muralha vai cair em nome de Jesus, e você depois vai glorificar o nome dEle, como fizeram Josué e todo esse povo que entraram em Jericó, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida deles. Então esse segundo ponto vai dizer que tem portas que se abrem naturalmente, automaticamente, e outras nós precisamos pôr a chave, nós precisamos agir, precisamos tomar atitudes. E o terceiro e último ponto vai dizer que Ele abre porta, mas Ele não simplesmente abre a porta e nos abandona. Ah, eu estava orando por alguma coisa e Deus abençoou e agora já tenho. Infelizmente, alguns fazem isso, né? Ora por alguma coisa, Deus abençoa e aí depois a pessoa vira as costas para Deus. Só que no caso de Deus é diferente, Ele nunca faz isso. Ele continua conosco. Porta fechada, Ele está conosco. Porta aberta, Ele está conosco. Medo, dificuldade, situação de muito temor, como os discípulos estavam fugindo dos judeus, Jesus estava no meio deles. Situações como Paulo e Silas sofrendo muito sofrimento, perseguições, açoites, o anjo vem e aparece. Josué, novo, sem muitas experiências ainda, porque Moisés tinha acabado de morrer, o anjo aparece para ele e fala: Josué, vamos lá, estou com você, vou te ajudar e você vai levar esse povo ao local que eu tenho preparado. Então nós temos essa liberdade de saber que Deus está conosco em todo o tempo e não nos deixa. E esse versículo 6 vai falar, versículo 8 vai falar sobre isso. Juízes capítulo 6, versículo 8 diz assim: E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E aí o que diz? E a arca da aliança do Senhor o seguia. Deus nunca vai nos deixar só. Ele abre porta, Ele fecha a porta,
Ele nos leva, Ele nos traz e a Bíblia diz que Ele nos segue, Ele vai sempre estar conosco. Não nos deixa, não nos desampara, vai conosco em todos os lugares. Não existem momentos que você fala e fala assim, Deus me abandonou. Tem situação que a pessoa até pensa, né? Parece que Deus me abandonou, mas nunca abandonou. A Bíblia diz que Ele seguia com eles. Ele estava junto. A arca da aliança do Senhor, a presença do Senhor estava com eles. Por isso que as muralhas, mais na frente, se você quiser ler o texto para ganhar tempo, você vai ver que mais à frente as muralhas caíram e o nome do Senhor foi glorificado. Então nós temos essa liberdade tão maravilhosa, né, de poder desfrutar da presença de Deus, mesmo quando as portas aparentemente estão fechadas. Mesmo quando parece que não há mais saída. Eu falei, Deus, está tudo rigorosamente fechado. Eu olho para um lado e não vejo saída. Eu olho para o outro, parece que há perseguição. Eu olho para o outro, parece que Jesus não está aqui. Eu olho para o outro, parece que me abandonaram, parece que esqueceram de mim. Como José no presídio, ali depois de revelar os sonhos, 2 anos esquecidos. Só que chegou o dia de Deus falar assim, tem alguém no palácio que pode resolver essa situação, que pode revelar o significado desses sonhos a Faraó. E aí José vem, dá o significado dos sonhos e dá a solução. Não dá simplesmente uma resposta, mas ele traz já a solução para todo aquele problema que viria com 7 anos de portas fechadas, né, que teria de fome, de vacas magras. Então, Deus ele não vai simplesmente abrir uma porta, Ele vai continuar conosco. E aí para nós não vacilarmos em momento algum, nos lembrarmos também que quando Deus abriu alguma porta que de repente você tenha orado, buscado, você também não se distanciar de Deus, você também não abandonar a palavra de Deus, você também não colocar essas coisas do mundo que são passageiras na frente da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E Deus é tão maravilhoso que no final desse texto a Bíblia diz que Deus começa a honrar Josué. Josué capítulo 6, versículo 27, diz assim, assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a terra. Assim o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Josué. O nome dele foi exaltado porque ele decidiu colocar em prática a palavra de Deus, mesmo diante das portas fechadas ele obedecia. Ele reuniu o povo, reuniu os sacerdotes, reuniu aqueles que estavam ali naquele momento que Deus tinha preparado para enfrentarem aquela situação difícil. Hoje, de repente, nós que estamos aqui para enfrentar os problemas do nosso dia a dia. As muralhas de Jericó já caíram há muito tempo, mas de repente você pode ter uma muralha, alguma coisa aí que está impedindo, alguma porta que está fechada, que não está se abrindo. E nós vamos orar nesse momento. Porque se for da vontade de Deus, essa porta hoje mesmo, automaticamente ela vai se abrir. Se tiver que esperar mais um pouco, se tiver que rodear Jericó mais um pouco, a gente vai continuar orando, crendo, buscando, permanecendo no centro da vontade dele, porque ele tem o tempo perfeito para todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Se você crê, se você recebe essa palavra, fala, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, das portas que Deus vai abrir na minha vida. E vamos orar para que Deus continue cumprindo os planos e propósitos dele na vida de cada um de nós. Amém? Obrigado, Deus. Te agradecemos por tua fidelidade, te agradecemos porque olhando para trás, para a vida de Josué, de Moisés, dos discípulos, tantas pessoas no passado que tiveram essas experiências contigo, que hoje fortalecem a nossa fé. Isso nos alegra, Deus, saber que apesar das portas fechadas, apesar das lutas e provações que cada um passa, o Senhor continua o mesmo e não mudou, continua ouvindo as nossas orações. Por isso eu apresento diante de Ti, Deus, aquele que de repente está nesse momento buscando uma cura, buscando uma restauração, buscando uma porta aberta de emprego ou em qualquer outra área. Deus, abre a porta em nome de Jesus automaticamente para que vejam que é a Tua poderosa mão que faz isso, porque só o Senhor pode fazer aquilo que não está ao nosso alcance, Deus. Nós colocamos diante de Ti também aquilo que o Senhor não quer fazer hoje, não é da Tua vontade, não é o tempo. Nos ajuda a permanecermos firmes e constantes, porque sabemos que automaticamente essas portas serão abertas e o Teu nome será glorificado. Obrigado por essa noite, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero colocar agora a sua vida, você que nunca orou, nunca entregou a sua vida nas mãos de Deus, e você quer dizer nessa noite, Deus, eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos. Quero pedir perdão dos meus pecados, eu tenho enfrentado portas fechadas aí,
porque de repente eu tenho tentado com a minha força, mas hoje eu quero entregar o meu coração, a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor me ajude a andar de acordo com a tua vontade e a viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Deus hoje, eu vou fazer uma oração e você repete comigo aí onde você está, no lugar que você estiver, porque Deus, o Espírito Santo de Deus está presente, Ele vai falar com você e Ele vai te direcionar para aquilo que você vai fazer em nome de Jesus. Se você quer, repete essa oração comigo assim, diz: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor tem um tempo, um modo perfeito para todas as coisas. Eu quero entregar hoje a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me ajuda a viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de ti essas vidas, que o Senhor continue cumprindo, Deus, os teus planos e propósitos, e que a partir de hoje eles possam ver a tua poderosa mão, a ação sobrenatural do Senhor na vida deles. Abençoa os familiares, guarda essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se você repetiu, escreve aí, eu orei, que a gente vai entrar em contato e vai te instruir mais acerca da palavra de Deus. Amém?